Relatório divulgado pelo FMI prevê desaceleração no crescimento econômico da China nos próximos anos, aliás. Ainda assim, a expectativa é de que o PIB do país feche 2024 com alta de 4,6%. E o Luca Bassani vai trazer mais informações para a gente ao vivo, direto da Europa, nos contando qual seria a causa para essa possível desaceleração da economia chinesa, hein, Luca? Pois é, Rafael, a causa estaria ligada ao setor imobiliário e ao setor de exportações, que são os dois pilares fundamentais da economia chinesa. Apesar desta prévia de uma desaceleração até os próximos 10 anos, nós vemos que a economia chinesa continuará crescendo. O relatório fala em um crescimento entre 4,6% e 5,2% para o ano de 2024, que ainda é muito acima de vários países desenvolvidos do mundo, até pegando aqui o exemplo da Alemanha e outros países europeus que tiveram um momento de estagnação econômica durante os últimos 2 anos, mas até 2028 este PIB, que cresce 4,5%, 5% anualmente, vai crescer apenas 13,5%, segundo o que prevê o FMI. Os chineses, eles tentam fazer com que investimentos, principalmente no setor imobiliário, não deixem o país por medo de tensões geopolíticas, principalmente com os rumores de que uma possível invasão a Taiwan poderia acontecer até o final dessa década. Assim, é claro, relacionado também ao setor de exportação, que teve no ano passado o seu menor índice em 7 anos, mas os chineses acreditam estar confiantes para continuar crescendo e incrementando a sua economia. Vale lembrar que, em valores absolutos, os chineses são a segunda maior economia do mundo, nas faixas dos 17 trilhões de dólares, esse valor que é praticamente 9 vezes o tamanho da economia brasileira, e está um pouco atrás ainda dos Estados Unidos em números absolutos, já que quando nós fazemos a paridade do poder de compra, os acertos relacionados à realidade econômica de cada um dos países, os chineses já aparecem inclusive na frente. Nós vamos ficar acompanhando, afinal a China é o maior parceiro comercial do Brasil e tudo que se passa economicamente lá na Ásia tem também reflexos no mundo inteiro, seja aqui na Europa, seja também na América Latina. É isso aí, a China é sem dúvida alguma um dos motores da economia internacional. O Alan Gani já está por aqui para a gente continuar falando sobre o assunto. Aliás, ontem você cantou essa bola, não é, Gani? A gente estava falando sobre taxa de juros aqui, taxa de juros nos Estados Unidos. Esse problema imobiliário localizado até agora pode contaminar a economia chinesa como um todo, para algo estrutural e não pontual apenas, Gani? Bom dia. Bom dia, Colombo, bom dia a toda a nossa audiência. Com certeza, só para ter uma ideia, a construtora Evergrande, incorporadora, construtora, ela tem um passivo, uma dívida que ela deu falência de 300 bilhões de dólares. 300 bilhões de dólares é da ordem de 15% do PIB do Brasil. Então, se a gente somar toda bens e serviços que a gente produz num ano, bens e serviços finais, somar tudo, é 15% disso. Ou seja, uma construtora chinesa que quebrou deve o equivalente a 15% do nosso PIB. Exatamente. Então, imagina o seguinte, o tamanho dessa construtora. Então, uma vez que ela quebrou, primeiro, você tem o efeito imediato que aqueles credores, eles não vão receber. Você tem credores tanto chineses quanto credores internacionais. Tem um outro ponto. Como ela é uma empresa muito grande, ela tem uma série de fornecedores. E aí, se ela quebrou, esses fornecedores também não vão receber, né? Não vão ter atividade econômica. Mais prestar serviço. Exatamente, acabou, né? Acabou o seu grande cliente. Então você tem um efeito em cascata, vai ter uma perda econômica para esses fornecedores. Imagina lá uma empresa que vende o cimento, né? A outra que vende um vergalhão, um ferro. Refeição para o funcionário. Exatamente, acabou. Negócio incontável. E aí qual que é o medo? Que tenham mais Evergrandes, né? Não seja só ela. Aí, se tiverem mais empresas e aí problemas de crédito, novamente, de não pagamento, pode virar uma crise bancária. Porque esses bancos, né? Você tem vários credores e por meio desses bancos eles não vão receber. E aí, se o banco não recebe, o que acontece? Quebra o banco. E aí você tem uma crise no sistema financeiro. Vamos lembrar que a crise americana de 2008, que se iniciou, na verdade, em 2007. Ela se inicia em 2007 com um problema
no mercado imobiliário. Então, as pessoas com dificuldade de pagar as suas hipotecas, aí os bancos, bom, então eu vou tomar aqui o imóvel de volta, só que você toma o imóvel e você não tem para quem vender aquele imóvel. O que o banco faz com uma série de imóveis? Faz nada, né? O banco precisa de dinheiro, precisa de liquidez. E de uma crise imobiliária se transformou numa crise bancária. Então, esse mesmo receio ocorre com a China, dessa crise imobiliária se transformar numa crise bancária, e aí seria devastador para a economia mundial.